Bom, se você chega na clínica, tem que usar o oxigênio da clínica por algum motivo, o veterinário quer cobrar 50 a 100 reais de você, hoje você vai saber quanto custa realmente para falar para ele, tá? Então, quanto custa o oxigênio? Vamos colocar por hora, mas a gente vai buscar, na verdade, qual é o litro, o valor do litro do oxigênio, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, quantos litros tem dentro do cilindro? Qual cilindro? Se você tem de 3, de 5, de 7, de 10, depende. Por quê? Porque você vai usar essa unidade, esse litro aqui, para tua conta, beleza? Então, não é 1 metro cúbico, não são 10 metros cúbicos, a gente usa esse tamanho do cilindro. Onde está esse tamanho? Provavelmente nele mesmo ali, gravado, tá? Bom, temos a informação do tamanho do cilindro. Vamos usar para o nosso exemplo aqui um cilindro de 50 litros, que é o que tem na maioria das clínicas. O que mais que a gente tem que saber? Qual o preço da recarga deste cilindro de 50 litros? Vamos chutar aí R$ 200, uma recarga de um cilindro de 50 litros, beleza? Então, eu preciso saber quantos litros tem dentro desse cilindro para saber qual o preço por litro. Então, essa é a nossa primeira pergunta. E como que a gente faz essa conta? Pressão 1, V1, volume 1, igual a pressão 2 vezes volume 2. P1 é quanto marca o manômetro da válvula redutora de pressão daquele cilindro de 50 litros quando ele está cheio. Independente de ser de 50, de 3, de 7, ele sempre vai marcar cheio 150. Uns marcam um pouco mais, outros marcam um pouco menos, mas vamos deixar como 150. Quilograma força por centímetro quadrado. Só uma observação, se no teu manômetro a unidade for outra, PSI, você tem que achar o valor equivalente, tá? Então você vai lá e procura quantos PSIs equivalem a 1 kg força, aí você vai ter essa resposta para a tua válvula. Então o cilindro cheio tem que marcar ali 150. E custa R$ 200 essa recarga. E como é que eu vou saber quantos litros tem dentro, então? Então, P1 equivale ao valor que está marcando no manômetro. V1 é o tamanho do cilindro, que a gente está usando o nosso exemplo de 50 litros. P2 é 1, porque uma pressão atmosférica é igual a 1 kg força por centímetro quadrado, tá? Então, vai ser 1 aqui. E V2 é o valor que eu quero saber, quantos litros tem dentro deste cilindro. Bom, é um ATM igual a 1 kg força por centímetro quadrado, tá? Resumindo a bagaça, vocês vão sempre multiplicar quanto está marcando no manômetro pelo tamanho do cilindro e vocês já vão ter quantos litros tem dentro daquele cilindro, beleza? Então, por exemplo, se estiver marcando 30, vocês vão multiplicar 30 por 50, se o cilindro for esse grande, de 50 litros, cuidado, porque tem cilindro grande de 40, tá? Vocês vão multiplicar o valor que está marcando no manômetro pelo valor em litros desse cilindro. Vocês já vão ter quantos litros tem dentro desse cilindro. Neste nosso caso, 150 vezes 50 é igual a X. X, 7.500 litros dentro daquele cilindro, que custou R$ 200 para encher. A gente tem que levar em consideração que geralmente 10% desse volume a gente não consegue usar, um volume residual. Então, tirando esses 10%, a gente tem efetivamente para poder usar 6.750 litros, tá bom? Bom, a gente supôs ali, deu como exemplo R$ 200 o preço da recarga do cilindro, então se 6.750 litros custam R$ 200, 1 litro custa X. X, você vai fazer a continha, vai dar isso aqui, ó, centavos, centavinhos, o litro, tá bom? Supondo que você usa 1 litro por minuto lá no teu aparelho de anestesia e a tua anestesia durou 1 hora, então são 60 minutos. Você usou 1 litro por minuto, portanto, você usou 60 litros de oxigênio. Se cada litro custa aquele centavinho ridículo, vezes 60 minutos, você vai ter ali o preço por hora, R$ 1,8 do cilindro grande, tá bom? Só que tem um detalhe, né, galera? Vocês sabem o que ele vai falar, né? Então, você também podia cobrar menos de mim, já que só custa isso. E aí, se ele chegar falando isso, o teu argumento qual vai ser? Eu cobro pelo meu tempo, meu conhecimento, meu investimento, tá? Não pelo que eu uso. Então, quando você vai comprar uma pizza, você vai virar pro cara e falar, eu pago os ingredientes, então, e você não me cobra o teu trabalho, certo? Cuidado com isso.